Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade àquelas aulas que iniciamos. Fizemos um resumo do Antigo Testamento, a última vez que demos aula, passando por todos os períodos históricos do Antigo Testamento. Inclusive, alguns irmãos me pediram, eu passei, mas eu posso deixar também aqueles slides no grupo da igreja, tá bom? Vou colocar lá para vocês poderem ter os períodos históricos ali de forma resumida. E continuando, para que os irmãos tenham aí alguns aspectos históricos para o estudo das Escrituras, principalmente o estudo do Novo Testamento, nós vamos falar agora do período interbíblico, aquele período de 400 anos, não é? Que se deu ali do término do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Querido Deus, louvamos ao Senhor por Jesus, nosso Salvador. Louvamos ao Senhor pela alegria de estarmos juntos nesta manhã, te adorando, servindo ao Senhor com alegria. Rogamos ao Senhor por cada família que está aqui presente, reunida, no dia que o Senhor nos deu para te adorar, reunidos com o teu povo no culto público. Rogamos também pelos irmãos que estão na classe de novos membros, que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los e que possamos receber pessoas que o Senhor tem salvado e colocado no nosso meio. Fale aos nossos corações nesta manhã, nos instrua pela sua palavra, nos dê entendimento para melhor estudar as Sagradas Escrituras e assim viver conforme sua orientação para nós que estão nelas. Obrigado que o Senhor se revelou a nós, como foi lido aqui no Salmo. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, contexto histórico para o estudo dos evangelhos. Vamos aí um contexto político, não só para o estudo dos evangelhos, mas para o estudo no Novo Testamento de forma geral, mas principalmente os evangelhos, porque há uma drástica mudança quando você encerra o estudo ali do Antigo Testamento e inicia a leitura dos evangelhos, né? Tudo diferente, um outro idioma mundial. No final do Antigo Testamento tem o aramaico, no Novo Testamento você já tem também o grego, agora sendo falado em todos os lugares, embora o aramaico ainda era falado ali no período de Jesus e dos apóstolos. Você tem mudança significativa do povo habitando ali em Israel, naquela região, e no Antigo Testamento eles estavam ainda dispersos, né, porque eles foram levados cativos. Primeiro cativeiro foi pela Assíria, lembra? O Império da Síria, e depois com o Reino do Norte, que havia se dividido, o Reino do Sul, o Reino do Norte, e o segundo cativeiro, alguns 120 anos depois, com o Reino do Sul, né? As tribos de Judá e Benjamim foram levados cativos pela Babilônia. E então você tem muitas mudanças. Você tem a presença, por exemplo, da sinagoga. Onde foi que aconteceu isso? Então, quando foram que aconteceram todas essas mudanças? Então é extremamente importante nós estudarmos esse período que a Bíblia não relata, e nós temos, mas faz menção profética desse período, ok? Então, um contexto político para nós estudarmos. Um panorama aí do período intertestamental. Então, algumas considerações. A compreensão de qualquer religião depende em grande medida das circunstâncias históricas que cercam o seu nascimento, porque essas circunstâncias históricas vão mostrar se aquela religião é verdadeira ou não. No nosso caso, a credibilidade do cristianismo aumenta ou diminui
conforme a veracidade dessas histórias. Então, o que nós lemos nas Escrituras, o que nós vemos nas profecias, elas têm que coadunar com os acontecimentos históricos, porque senão coloca em xeque a nossa fé, coloca em dúvida aquilo que cremos. Então, isso é verdadeiro, principalmente pelo que o cristianismo pretende, né, como vindo de Deus e sendo a única religião verdadeira. Para o cristianismo, a história central é sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso é importante demais para nós. Não só sobre aquilo que Jesus fez, a sua obra, mas principalmente sobre a pessoa de Jesus. Quem ele é. No cristianismo, não é apenas um estudo, uma religião sobre fatos a respeito do que Deus fez, mas é a respeito de uma pessoa que Deus enviou para salvar pecadores como nós, que foi profetizada, uma pessoa que morreu, ressuscitou, uma pessoa que vai voltar para nos buscar, uma pessoa que nós temos relacionamento com ela hoje e que está conosco. Então tem a ver a respeito do Senhor Jesus. Então, essa história que forma o conteúdo dos 4 evangelhos no Novo Testamento vai falar sobre a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, e é muito importante entendermos tudo que tem em torno disso. Além dos principais eventos narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, veremos algo sobre o contexto político, religioso, socioeconômico deste período. Então vamos começar aí falando do contexto histórico. Só que um relato, né, você tem aí os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos e João é chamado do evangelho suplementar, certo? Ele traz mais informações a respeito de Jesus. Já Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma visão em conjunto dos relatos. Cada autor, é claro, narrando de acordo com o propósito que ele escreveu e para o público para quem ele escreveu, né, os destinatários. E por isso são chamados sinóticos. E você pode encontrar um evangelista, no caso dos sinóticos, tendo inclusive contato com o que primeiro foi escrito e usando como fonte. Então nós entendemos pelos estudos do Novo Testamento que Marcos escreveu primeiro, Mateus e Lucas usaram Marcos para poder trazer aquilo que aquelas narrativas do Evangelho. Né? Muito interessante, principalmente aquilo que Jesus fez. E as outras narrativas, os discursos, eles pesquisaram em outras fontes. É claro, por trás de toda essa pesquisa está o Espírito Santo, né? Porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe todo esse processo para que pudesse ser registrado exatamente aquilo que Deus quis para nós. Então, vamos aqui para o contexto histórico, para o estudo dos evangelhos, o estudo do Novo Testamento. Primeiro, um contexto político. E aqui um panorama do período chamado de intertestamental, certo? Para isso, nós vamos fazer algumas leituras, né, vendo um quadro aqui, primeiro, de como encerra o Antigo Testamento. Então, você lembra desse quadro resumo, em que nós vimos ali o reino cativo. Quem lembra aí os períodos históricos? Tem coragem de falar aí? Alguém não? Tem, Mateus? Lembra? Mais ou menos? Vamos lembrar os períodos? Pode. Quem anotou pode ler. Origens, patriarcas, Êxodo, conquista, Juízes, Reino Unido,
Reino dividido, reino cativo, aonde nós estamos, né? E depois disso, retorno, né? Retornaram para a terra. E por último, silêncio, que é justamente o período que nós vamos tratar, tá certo? Mas voltando um pouco, nós temos aí o reino cativo, as profecias, né? Os textos proféticos deste período, ou melhor dizendo, a revelação de Deus nesse período foi em texto profético, foi em profecia. E nós encontramos lá em Daniel e Ezequiel. O império, neste período, foi a Babilônia, Império Babilônico, por volta do ano 612 a.C. A estratégia da Babilônia era conhecer para controlar, e por isso que eles fizeram as deportações para a Babilônia. 606, Daniel, profeta das 70 semanas, foi deportado para lá juntamente com os seus amigos. 597, Ezequiel, profeta. 586, Jeremias, né, também ali no Egito. Nós temos o templo completamente destruído nesse período. Os babilônios destroem o templo de Salomão. E aí nós temos 70 anos de cativeiro, o chamado exílio da Babilônia. O reino do norte já estava espalhado pelo império da Síria. Só que se levanta um novo império. O novo império que se levanta é o babilônico. E ele tem aí a Síria tinha a estratégia de espalhar para governar, por isso que foram espalhados, misturar os povos. Nasceu naquele período ali os samaritanos, por exemplo. Já a Babilônia tem uma estratégia de conhecer, então ela trazia os príncipes para ensinar para eles, tirar a religião deles, colocar a religião babilônica, mudar os nomes e conhecer vários aspectos, e principalmente eles perderem a identidade como nação. E aí acontece essas deportações, não é? E foram 70 anos de cativeiro. O Reino do Norte, todo espalhado, e Judá e Benjamim, que era chamado Reino do Sul, lá em Jerusalém, naquela época ali, ainda permaneceu até esse período, mas, por desobediência a Deus, também foram levados cativos. Então, você tem aqui toda a nação de Israel, fora da sua terra, foram invadidos, templo destruído, uma situação terrível para o povo em consequência do seu pecado. Então, o que os babilônicos tiraram de mais precioso dos judeus? Primeiro, a religião e depois a terra. Não é? Então, isso era muito precioso para os judeus. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram lá, né, o que eles fizeram? Mudaram os nomes. Mudaram os nomes deles, dando o nome de deuses babilônicos. Tiraram eles da terra, invadiram a terra, levaram os utensílios do templo, tiraram o templo. Então, tanto a religião como a terra, que era extremamente importante para os judeus, o templo, a presença de Deus, todas as promessas do Antigo Testamento, a adoração que envolvia o templo, sacrifícios, foram tirados deles. E a terra agora estava sendo habitada por outros povos. E nós podemos ver lá no Salmo 37, vamos abrir lá para você ver como esse salmo é um salmo do cativo, né? Um salmo triste, cantado na perspectiva do judeu, do israelita que estava ali em outra nação, né? Longe da sua terra. Olha que diz o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Sião, né? Jerusalém. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Já pensou? Não é? Cantar isso aqui? Mas era assim mesmo. Aqui você tem um povo triste, longe da sua família, longe da sua casa, longe do que era seu, longe do templo, longe de todas as maravilhas que eles puderam ver na terra que mana leite e mel. E o povo ainda ficava pedindo para eles cantar, né? Como é que nós vamos cantar? Que sofrimento é esse que nós estamos passando? Aí depois eles lembram dos edomitas, né? Quem lembra quem é os filhos de Edom? Quem lembra? Que povo é esse? Os filhos de Esaú, né? Então, foram chamados de Edom, porque um apelido de Esaú era vermelho, e Edom tem a ver com isso, e aí o povo ficou sendo chamado de Edom. E eles prejudicaram muito Israel, fizeram muito mal para Israel. Então, todas as vezes que eles lembravam de sofrimento, eles diziam, porque naquela época eles também falaram para que Jerusalém fosse arrasada, né, destruída, tomada. Mas agora eles estavam sofrendo nas mãos de outro povo, que era os babilônicos. E você vê aqui tristeza longe da sua terra. Não sei se você consegue pensar um pouco sobre isso, né? Nós brasileiros somos uma nação pacífica, graças a Deus, não temos nos envolvido em guerras, e a gente não sabe muito assim na nossa pele sobre essa questão de ter que deixar a nossa casa, ter que deixar tudo para trás, tudo que você construiu de repente num dia, numa noite, ser tudo destruído, um outro povo te levar para fora. Então a gente não tem muito disso. Os imigrantes, né, que vieram no passado, na Segunda Guerra, vários lá no sul, experimentaram isso. Ainda tem alguns que experimentaram isso, deixando tudo para trás, tendo que reconstruir em outra terra. Mas aqui não era só uma questão de migrar, né? Era sendo levado cativos para sofrer, para não poder adorar a Deus, para não poder servir a Deus. Mas você pode perceber o coração daquele povo em Jerusalém, né, querendo voltar para a sua terra. E é tão interessante, né, que você vê aqui no verso 7, eles lembrando dos edomitas, quando Jerusalém foi tomada: arrasem Jerusalém. E é interessante como tem pessoas nesse mundo, ao redor desse mundo, que querem destruir Jerusalém, né? Inclusive, nós estamos presenciando aí mais uma guerra lá, agora, depois de tantos ataques dos iranianos, né, contra Israel, financiando grupos terroristas. Israel resolveu atacar por conta de o enriquecimento de urânio que os iranianos estão fazendo, né? E o desejo principal do regime do Irã, e eles dizem isso abertamente, é destruir Israel, né? E você vê isso aqui, eles querem, isso não é de hoje, que as pessoas querem destruir Israel. Satanás leva os povos a fazer isso. E aqui eu não estou entrando no mérito da arrogância, muitas vezes, de Israel, de quanto Deus usou nações para trazer juízo para Israel, e aqui foi uma delas, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas você vê, não é? E atualmente o regime que domina lá o Irã é um regime dos ayatolás, é um regime islâmico
que tomou o poder há vários anos atrás. O Irã era um regime monárquico. E naquele período da monarquia no Irã, eles eram aliados de Israel. Não sei se você sabia disso. Então, até recente, eles eram aliados de Israel. Israel os ajudava. Inclusive, o Irã foi um dos primeiros países a assinar, assinando o reconhecimento de Israel como nação, né, quando em 1948 eles se tornaram ali uma nação. E depois esse grupo se levantou, fizeram motim, né, fizeram uma revolução, os islâmicos, e colocaram um sistema islâmico no poder teocrático, na ideia de que Deus, Alá, é que rege através dos seus ayatolás. Então, até vários anos atrás, na década de 79, né, que foi a revolução, você não via aí no Irã a opressão às mulheres. Você não via as mulheres usando burcas, não tinha nada disso. Era um país monárquico, era um país oriental, obviamente, com costumes diferentes dos nossos, mas não tinha o que tem hoje. Eles estão passando, inclusive, muita dificuldade. O povo lá está sofrendo muito. E o petróleo que tem naquela região é comandado pelos ayatolás, né? O atual que está lá, o Khomeini, né? Então, é muito complexo. O que será que nós faríamos se ficássemos ouvindo o nosso vizinho dizer, não tão vizinho assim, mas dizer que ia destruir a nossa casa, né? Que tivesse condições, ia varrer você do mapa, né? E até onde eu sei, Israel estava em tratativas com eles a respeito dessas bases militares com a formação de bomba atômica, né? Então, o Ocidente e vários países não querem que o Irã tenha bomba atômica, porque sabe que se eles tiverem, eles são capazes de destruir a região. Então, é bem polêmico, é bem complicado, mas o que eu quero dizer é que isso não é novidade para aquele povo. É um povo que sempre está sendo perseguido, sofrido por vários motivos, né? E, por exemplo, nós temos aqui o motivo porque Israel foi levado cativo, principalmente por causa da idolatria do povo, do abandono de Deus e por causa da desobediência. Desobediência, principalmente com relação à terra, principalmente com relação a deixar a terra descansar, né? Eu não sei se você sabia disso, mas 70 anos de cativeiro foram equivalentes a 70 anos que eles 400 anos que eles ficaram, 490 anos, melhor dizendo, que eles ficaram sem deixar a terra descansar. Então, a cada 6 anos, deviam deixar o 7º ano a terra descansar, né? Era o que a lei exigia, eles tinham que deixar a terra descansar. 490 anos, tirando todos os 7 anos de descanso que a terra deveria ter para a agricultura e tudo mais, dá quantos anos? 70 anos de cativeiro. Foi exatamente esse o motivo do cativeiro durar 70 anos. Não é? Então, nós podemos ver vários aspectos aqui. Deus ele sempre vai ser duro com o seu povo. Deus sempre é mais duro com quem ele quer usar no momento. Com a nação de Israel, que era para ser a nação de sacerdotes, de proclamar o seu nome, que recebeu os oráculos, recebeu a palavra de Deus, eles deveriam anunciar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Mas eles muitas vezes se envolveram com falsos deuses, desobedeceram a Deus, não cumprindo a lei, e Deus vai tratar. Então, a gente pode ver aqui todos esses acontecimentos, uma nação poderosa, como os assírios, muito poderosa, vinha outra maior do que ela, os babilônicos, e agora não é mais os assírios, é os babilônicos. O povo de Israel tinha sido levado cativo, né, o reino do norte, os judeus estavam lá tranquilos, né, o reino do sul, Judá e Benjamim, mas aí levanta outra nação e leva os cativos. Então você vê que por mais que aconteça tantas coisas nesse mundo, tem um que dirige a história. O Senhor que dirige a história. Muitas vezes nós não compreendemos, sofremos e devemos, é claro, sempre orar,
ficar indignados na medida do possível, mas descansar na mão de um Deus que não vai ser pego de surpresa. Então a gente fica apreensivos muitas vezes, né, com tudo que acontece nesse mundo, mas lembre-se que é o Senhor que tira reis e coloca reis, né? Então, contexto político do período intertestamental, algumas questões aqui. Esse período intertestamental é o período que vai do século V a.C. ao século I depois de Cristo, né? Então 400 anos. Também conhecido no meio cristão como período interbíblico ou intertestamental, né? Por quê? Porque tem a ver com os testamentos, tem a ver com o período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Também chamado de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio por quê? Silêncio de quê? Sim. Muito bem. Alguém ia falar o quê aqui? Não, o Messias ia vir no tempo certo, né? Por exemplo, a profecia, 100 profecias. Quem falou? Isso, exato. É o que ele falou aqui também. Então, 400 anos de silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta para registrar a revelação dele. Então, nós não temos nenhum livro canônico desse período. Nós não temos nenhum livro que o Senhor trouxe para nós para instruir o seu povo. Mas isso significa que Deus não agiu? Absolutamente não, né? É claro que Deus agiu. Deus estava atuando, Deus estava agindo. Deus levantou várias pessoas aqui, inclusive, mas não com ministérios proféticos, né? Isso aqui é interessante para nós, né? O pessoal que tem estudado a respeito do pentecostalismo, né? Às vezes o pessoal acha que as escrituras têm profecia o tempo todo, né? Tem coisas sobrenaturais assim o tempo todo, mas não. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Ele fez isso no Antigo Testamento em vários períodos, com 400 anos de silêncio, que ele não trouxe nenhuma revelação para o seu povo, mas ele estava atuando. E nós temos depois um período do Novo Testamento com vários aspectos bastante importantes sobre isso. Também chamado período do silêncio, não só 400 anos de silêncio. Nos círculos ecumênicos, então, você pode pegar um livro ou ver em alguma palestra, alguma coisa, eles falarem a segunda era do templo, que se inicia com a reconstrução do templo judaico no final do século VI a.C. e termina com a destruição do templo no ano 70, não é? Então eles vão dizer que é a segunda era do templo. Quando você ver essa terminologia, aqui você já tem um grupo que não é conservador, né? Um pessoal mais ecumênico, muito usados inclusive por literatura católica. As abreviações antes de Cristo e depois de Cristo são às vezes substituídas pelas siglas AEC, antes da Era Comum ou Era Comum. Então, Era Comum tem a ver aí com a questão da destruição do templo ou antes da destruição do templo. Mas nós preferimos usar os termos período interbíblico, não é? Ou 400 anos de silêncio, e as siglas depois de Cristo e antes de Cristo. Isso aqui ajuda muito, porque às vezes você está lendo um livro ali e nem sabe qual é a formação do autor, né? Aí você já percebe como ele escreve, você já percebe que ele pode ter um viés liberal, né? No sentido de não compreender as escrituras como palavra de Deus, né? E aí você já sabe como é que você tem que ler aquele livro, não é? Você deve continuar a ler ou leia, mas leia com os filtros certos. Importante. Algumas fontes primárias de informações sobre o estudo desse período. Então, nós temos a Antiguidade Judaica, ou História dos Hebreus, né? E também o livro Guerra dos Judeus, do historiador chamado Flávio Joséfo.
Flávio Josefo. Quem já ouviu falar em Flávio Josefo? Vários de vocês, talvez alguns de vocês já tenham lido, né, algum material dele. Estes aqui são os livros, 2 livros que eu estou citando aqui. História dos Hebreus e Guerra dos Judeus, né? São livros interessantes, principalmente esse Guerra dos Judeus, com informações muito interessantes sobre aqueles períodos. Flávio Josefo, o nome dele é Yosef ben Matiarro, nasceu no ano 37 depois de Cristo, viveu aí até o ano 100 depois de Cristo. Ele era um ex-fariseu, fariseu militante mesmo, né? Envolvido com todos os fariseus, mas depois ele sucumbe ao Império Romano e se torna um general militar romano e historiador, né? Então ele, alguns acham até que ele é meio traidor, né? Rapaz, como é que você pode ter ido para os romanos, né? Se tornado aí um general romano? Mas o que importa para nós nesse contexto é que ele foi um historiador e que trouxe para nós muita coisa, né? Interessante, que deve, é claro, serem observadas com outras literaturas. Informações também colhidas da literatura apócrifa e pseudepígrafa, dentre outras. As principais, para nós estudarmos o período interbíblico, é 1º e 2º Macabeus. Ok? Então a Macabeus aí surgiu no período interbíblico, né? Mas não é canônico. Nós não entendemos como a literatura que Deus deixou para nós. A literatura apócrifa, a ideia de escondido, né? Apócrifo tem a ideia de escondido, aquilo que não foi canônico, tem valor histórico, mas não pode estar junto com os demais livros, por vários critérios, né? Como é que um livro é considerado canônico, né? Aí isso tem uma discussão grande. Você ouve muitos católicos aí, padres, dizendo que a igreja que deu a Bíblia para nós, né? Foi a igreja que montou, organizou esses livros, a igreja que deu o cânon para nós. Isso não é verdade, isso é uma grande falácia, uma grande mentira. O que os concílios fizeram foi reconhecer aquele livro que é divino. Então, o processo de canonização não foi dizer esse é canônico e esse não, não é isso, dando autoridade para ele. É olhar com base em critérios internos e externos, não é? E vários outros aspectos, se aquele livro era em si divino. Então, a autoridade vem do livro. A autoridade está no livro. E o que a igreja fez posteriormente foi apenas reconhecer isso. Então, aí depois uma ala aí da igreja acha que eles é que produziram. Não, não foi. Foi Deus que produziu. Por isso que nós defendemos sola escritura, somente as escrituras. O pastor Mark Swedberg, né, tratando aqui sobre catolicismo, falou algumas coisas sobre isso e são muito importantes. O católico vai se gabar e dizer assim, vocês só têm uma fonte de autoridade, que é a Bíblia. Nós temos a Bíblia, nós temos a tradição e nós temos o Papa. Nós temos 3, né, o tripé de autoridade católica. É isso mesmo, o católico conhecedor, ele vai dizer isso, e ele vai acreditar que a autoridade é esse tripé aí, e nós vamos dizer nada disso. A Bíblia é a única fonte de autoridade. A tradição, ela tem a sua importância quando ela estuda a Bíblia e quando ela olha para a Bíblia, mas quem filtra o que está correto no que aconteceu na história da igreja, nos concílios, em tudo que foi colocado, é as Escrituras. As Escrituras têm que filtrar todas as coisas. E o Papa jamais pode ter autoridade, né? É tão interessante, é tão forte para eles que essa autoridade é dada quando ele senta na cátedra, né? Quando ele senta lá, coloca sua mitra, ali eles entendem que ele é o vigário de Deus na terra. Vigário Filii Dei. Então, ele tem autoridade,
né, para poder, o que ele dizer ali é como se Deus estivesse dizendo. Por isso que tem várias bulas papais que se tornaram parte daquilo que o católico acredita e faz. Você pode ver isso na história, né? Inclusão de santos nos cultos, o uso de velas, certas orações, certas maneiras de rogar, tudo que foi colocado ao longo dos anos. E aí eles acreditam que deve fazer isso porque foi a autoridade papal que mandou. E nós podemos olhar na Bíblia e dizer, está tudo errado, não é assim não. E foi isso que a reforma protestante fez. Então é importante que você valorize as Escrituras e saiba que ela é canônica, que nós não temos livros apócrifos ou deuterocanônicos. Então, livros apócrifos e deuterocanônicos foram livros que surgiu nesse período, principalmente, que tem valor histórico, mas não são canônicos. Entende? A Igreja Católica, em determinado período, começou a incluí-los na tradução deles, né? Principalmente na Vulgata, que é uma tradução em latim das Escrituras, né? Mas os judeus do Antigo Testamento, né, o povo judeu, não tinha esses livros e nem entendia que eles eram canônicos. No período interbíblico, a gente também vai ver, surgiu a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Surgiu no período do helenístico, né? Lá em Alexandria. E eles incluíram, teve versões que incluíram esses livros, mas isso não significa que nós devemos usá-los. Embora a Septuaginta foi usada pelos apóstolos, eles não utilizaram nenhum livro, nenhuma citação no Novo Testamento é dos livros apócrifos. Entende? Então, eles tinham um entendimento que Bíblia, Antigo Testamento, era aquela que os judeus sempre preservaram. E os livros pseudepígrafo, ou escritos, literatura pseudepígrafa, tem a ver com aquilo que é falso, pseudo, né? Com autores falsos. Então você vai ter o livro de Enoque, livro de Moisés, literatura de Noé, vários livros com nome que foram produzidos no período interbíblico, ali, nos 400 anos, mas colocaram nomes de pessoas conhecidas que não escreveram, que são chamados de literatura pseudepígrafa, falsa, não é aqueles autores. E os livros são absurdos, né? Tem muito livro aí que são apenas de mística judaica, que não tem nada a ver com as Escrituras, mistura muitas questões de religião. Ok? Estão entendendo aí? Estão comigo? Muito bem, vamos continuar. Como encerra, então, só voltando aqui, as fontes que nós temos para compreender o período interbíblico, os escritos de Joséfo, historiador, e também 1ª e 2ª Macabeus e algumas outras literaturas desse período como fonte histórica. Nenhum desses livros eram canônicos. Então, como encerra o Antigo Testamento? Vamos ler alguns textos. Jeremias 29, 10. Jeremias 29, 10. Aqui, bem antes ali do encerramento do Antigo Testamento, né? Mas olha só, Jeremias foi levado também, né? E ele escreve uma carta aos cativos da Babilônia. Olha o que ele diz lá no verso 10 do capítulo 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Já pensou? O judeu lê essa profecia lá cativo, né? Ele podia fazer o cálculo. Vários deles morreram na Babilônia.
Mas tinha muitos deles que, rapaz, já se passaram tanto tempo, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, dependendo de quando ele leu, quando ele recebeu. Então, você aqui vê uma profecia muito clara, mostrando que o cativeiro babilônico ele teve um início e ele teria um fim. Que Deus iria atuar novamente no povo, iria trazê-los de volta. Vamos lá para Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Até o 45, 4. Diz assim, olha só como a palavra de Deus é precisa, não é? Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Interessante, não é? Profecia aqui clara, mostrando que Deus iria cumprir as suas promessas. Estava terminando ali os 70 anos que eles deveriam ficar como cativos. E Ciro, quem é Ciro? Quem lembra quem é Ciro? Exatamente. Deus estava levantando um imperador persa, e naquele período ali, eles se associaram com os medos, porque os persas e medos, os medos e persas, eram da mesma família, e eles tinham tratados, inclusive, de casamentos e tudo mais, e eles se uniram, tornando-se a próxima potência depois da Babilônia. Então, a profecia que a Babilônia ia cair, que se levantaria um novo império, e que um imperador desse império, chamado o quê? Ciro. É o nome dele. Que hoje é o Irã. Então, a Pérsia, né, o Irã ali, é esse mesmo pessoal aqui. Está vendo como a Bíblia é muito mais atual do que a gente pensa? Não é? Tudo atual. Agora, é claro que essas profecias aqui não tem nada a ver com hoje, tá? Tem a ver lá com o período interbíblico. Mas você já pode perceber toda essa relação que tinha. Olha lá em Daniel. Daniel capítulo 9. O capítulo 9 de Daniel é extremamente importante para a gente entender escatologia, entender as 70 semanas de Daniel, que estão aqui profetizadas no capítulo 9. Tem muita coisa interessante aqui, certo? Então, Daniel, capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar quantos anos? Olha só, como é que Daniel ficou sabendo? Porque ele estudou a Bíblia. E é assim que a gente fica sabendo o plano de Deus. É estudando Bíblia. Né? Às vezes, nossa, como foi isso? Está aqui. Ele leu os escritos de Jeremias, claramente. E ele ficou sabendo que estava próximo de terminar toda aquela desolação. E Daniel já
um senhor aqui, né? No período de outros reis, não é? Dario aqui, filho de Assuero, ele já estava num outro período, né? Já não era mais Babilônia. E ele aqui passou todos aqueles anos lá, e ele vendo que Deus ia fazer a obra. Vamos lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas é muito importante, porque a nossa Bíblia, ela está organizada de forma literária, certo? Então nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores, profetas menores. Já a Bíblia judaica, né, os judeus, eles organizaram de modo diferente, muito mais cronológico, de certa forma. E o último livro da Bíblia hebraica é 2 Crônicas. Por quê? Porque é o último livro mesmo que relata os aspectos da história do povo. Então, olha o que diz lá 2 Crônicas 36, de 11 ao 23. Diz assim: Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos e nem dos velhos. Entregou todos na mão do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Então aqui ele está relatando como crônicas. Oi? Eu comecei a ler lá embaixo. Então vamos começar lá em cima. Desculpa. Eu já fui lá para o 17, olha. Obrigado aí. Vamos voltar aqui. Então começa aí no 11. Eu falei 11 e li o 17, não foi? Tá bom, então, tá vendo? Ainda bem que é Deus que faz as coisas, né? Porque o homem, ainda bem que o Espírito Santo é que usou os homens, mas foi escrito o que ele quis, porque o homem erra mesmo. Zedequias, né? Estou vendo que vocês estão espertos aqui, segundo a irmã Diva. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que havia da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Então aqui o texto está mostrando claramente o motivo, mais um motivo, por que Deus levou Judá cativo. Não foi só por causa da desobediência de vários anos, e por isso, né, com relação à terra, né, por isso os 70 anos, mas também dureza de coração, um rei que levou a nação a pecar, fizeram todas as abominações dos gentios, contaminaram o templo do Senhor, e aí sofreram as consequências. E o texto diz: a ira do Senhor veio sobre o seu povo. Aí no verso 17, por isso o Senhor trouxe contra ele os reis dos caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Né? Quem sabe qual país hoje são os babilônicos, os caldeus? O Iraque. Né? Então, Irã e Iraque parece igual, mas não tem nada a ver. São povos completamente de raízes distintas. Né? Que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles, não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos.
Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei dos seus príncipes. Tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrute dos seus sábados, durante todos os dias de sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Está vendo? Idolatria, abandono de Deus, não observar o princípio que a terra deveria descansar, né? Trouxe para eles todas as consequências. E Deus, ele vai tratar do pecado. Ele trata do pecado individual, ele trata do pecado da igreja, ele trata do pecado das nações. Não pensa que o Senhor não está agindo e atuando. Nós não temos todas as informações, mas Deus tem todas as informações. E ele é santo. E aqui, com relação a Israel, tem a ver com alianças que ele fez com o povo. E o povo tinha certas alianças que tinham aspectos condicionais e outras incondicionais. Alguns aspectos, por exemplo, da permanência na terra era condicional. O desfrutar da terra. Então, eles tinham aliança, eles não obedeciam a Deus. Então, a própria aliança, lá em Deuteronômio capítulo 28, né, a chamada aliança deuteronômica, aliança com Moisés ali com o povo de Deus, com Deus, Deus com o seu povo, tem as bênçãos e maldições com relação a eles obedecerem a Deus. Eu lembro de uma vez alguém perguntando, né, para um rabi, como é que, se você me provar, por que Deus permitiu tanta desolação para os judeus, né, falando do Holocausto, inclusive. E eu me converto, né? Aí o rabi foi lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, mostrou para ele por que eles foram levados em família, porque suas famílias foram destruídas, porque foram levados cativos. Está lá. Lá fala tudo. Você olha para lá e diz, puxa vida, Ritter que escreveu isso aqui, foi? Né? Porque a desobediência traz consequência. A obediência traz bênçãos. E tem aspectos que a gente pode trazer para nós, mas ali tem a ver com o povo mesmo, com promessa que tinha sido feita, inclusive terra. Isso não tem nada a ver conosco, né? A gente não tem aí terra, promessa de terra nesse sentido, como foram para o povo de Israel, mas para eles tem, e você vê essa desobediência toda. E aí, o texto de Esdras, não é? Logo no capítulo 1, deixa eu só ler aqui, continuar lendo aí do 22, ainda no 2 Crônicas. Olha aí no verso 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, que se pusesse por escrito o seguinte. Então aqui o édito, né, do Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for ao seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Então você vê aqui Deus usando um ímpio, um outro rei de uma outra nação, para fazer a vontade dele, para libertar o povo, porque eles se levantaram e assumiram o controle da Babilônia e se tornaram potência. Então aí em Esdras, você tem novamente o decreto, né? No primeiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino o que se pusesse por escrito o seguinte:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem, com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. E assim, você tem as deportações, né? As permissões de retorno para reconstruir o templo, reconstruir o muro de Jerusalém. Então, nós temos aqui o início da época entre os testamentos, os judeus mantidos sob o domínio persa, do ano 424 a 331 a.C. Os governantes persas continuavam deixando os judeus retornarem para sua pátria, permitiam a livre adoração a Deus e a obediência às leis de Moisés. Essa política foi inaugurada por Ciro, como nós vimos aqui em Crônicas e em Esdras, no ano de 539 a.C. Então aqui você tem aquele quadro que eu tinha passado para vocês, né, para você recapitular. O período do retorno. Livros históricos, Esdras, Neemias, Ester, 1 e 2. Então você tem até Deus permitindo que uma judia se torne rainha lá da Pérsia. 1 e 2 Crônicas. Os livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias vai tratar desse período. Então o Império, no ano 539, Império Medo-Persa, estratégia beneficiar para controlar. E você tem alguns retornos principais autorizados por Ciro, e o povo podendo retornar para ajudá-los. 537 nós temos Zorobabel, sumo sacerdote, né? O sacerdote que tem o propósito de reconstruir o muro, ou o templo, né? Reconstrução do templo. 457 Esdras, com a reconstrução da vida espiritual do povo. E 444 Neemias, com a reconstrução do muro, tá certo? Então você tem aí algumas datas importantes. Então, renovação da aliança, Ester é constituída rainha no reino de Artaxerxes. Em comemoração, nós temos aqui a festa do Purim, que é comemorado por judeus 3 de dezembro, onde eles puderam se defender, não serem mortos, exterminados pelos persas. E esse aí, dizem que é o Ciro, né? Dizem que esse que é o Ciro. Deve ter alguma aquelas cilindros, né? Cilindros de terracota que eles escreviam, registravam. Devia ter algum desenho dele. E aqui você tem o Império. Você tem aí toda essa parte bem vermelha, é o Império Persa original. Aí você tem o Império Medo anexado, que é esse laranja. Então, os medos e persas fazendo aliança. E aí você tem o território babilônico anexado, que é esse mais rosa, né? E aí você tem extensão total máxima do Império Persa, que é toda essa extensão que está em lilás aí, certo? Então, isso aí foi o domínio do Império Persa. Foi um grande império. Você vê que eles dominam aí parte da Europa, né? Aliás, toda a Europa, parte aí da Ásia, ali todo o Egito, toda aquela região da África. Então, dominavam tudo. E a região aí de Israel, onde é Israel. Então, restabelecimento do Estado judaico, que foi vassalo da Pérsia. Então, permitiu que eles retornassem, permitiu que eles morassem na terra, permitiu que eles pudessem adorar novamente, permitiu a reconstrução do templo,
mas ainda era um estado vassalo. Então, o que ele fez? Retorno do cativeiro, projetos de reconstrução, muros e prédios públicos e o templo, Esdras e a grande sinagoga. Então, aqui você começa a ter algo diferente do judeu, que é a sinagoga, que provavelmente dizem que foi instituída por Esdras, que era como os judeus adoravam a Deus longe de Israel. Então, eles tinham lugares de adoração, eles não tinham mais o templo destruído. E aí surgiram as sinagogas, que era o lugar de preservação dos escritos bíblicos, né, dos rolos, né, dos livros, dos manuscritos, leitura, ensino, ensino para as crianças e adoração mesmo. E as sinagogas foram espalhadas em todo o império, né? E eles falam, alguns dizem que não tem muita coisa para dizer, mas que na literatura judaica, a gente ouve falar, a gente lê a respeito dessa grande sinagoga, que era líderes importantes, que Esdras que começou para poder ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras para o povo judeu. Houve naquele período reformas moral, cerimonial e social, e também teve algumas influências persas na cultura, na religião, muito forte os persas com o zoroastrianismo, de Zoroastro, né? E a língua também foi muito forte, que foi o aramaico. Então, os persas falavam aramaico. No Novo Testamento, Jesus falou aramaico, não é? Os judeus, os apóstolos, eles conheciam aramaico, conheciam o grego também, né? E alguns deles conheciam o latim, já agora depois com a influência do Império Romano. Então, você tem 3 acontecimentos importantes que marcaram este período, né? Criação da sinagoga, que era lugar de adoração, educação, governo civil na comunidade. Aqui você tem um mapa de Cafarnaum, onde Jesus teve ali o seu quartel-general e dali ele saía para várias pregações. E essa aqui é uma foto de uma sinagoga que existe até hoje, do período de Jesus lá em Cafarnaum. E aqui tem algumas coisas dessa sinagoga, né? Alguns lugares aí que o Senhor Jesus ensinou. Alguém aqui já foi em Israel? Já foi? Você foi nesse lugar aqui? Chegou em Cafarnaum, não? Então, tem essas fotos aqui foram... Também tem. Aqui foi tirado pelo pastor Marcos Landsbrook. Acho que alguns de vocês conheceram. Foi seu professor, não foi? Washington. E ele esteve lá e tirou essas fotos da sinagoga, né? Interessante isso. Ok? Começo da lei oral pelos judeus, interpretação e aplicação da lei escrita. Então, para os judeus não era só a lei escrita, tinha também a lei oral. A gente pode explicar isso depois, né? Para eles tinha a Torá escrita, a Torá oral, e o estabelecimento do aramaico como língua oficial para os negócios e as relações internacionais. Língua com a mesma raiz do hebraico bíblico, tornou-se a língua materna e de uso comum dos judeus na Judéia do primeiro século. Poucos judeus eram fluentes em hebraico nesse período, que se tornou uma língua limitada à leitura das Escrituras. Então, eles liam as Escrituras no hebraico, mas o que era mais forte ali era a fala em aramaico. E aí você tem o período do silêncio, que é o que nós vamos tratar, já aqui pegando também os gregos, né? Então, do ano 331, os gregos tiram, né, o poder dos medos e persas e se torna a nova potência mundial. Estratégia instruir para controlar, silêncio profético e a revolta dos macabeus. Ok? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui algo antes, só para a gente encerrar, depois a gente volta. Então, isso aqui tem a ver com o quê? Essa estátua aí. Daniel, capítulo 2, sonho de quem? Sonho de Nabucodonosor.
né? Ele sonhou com essa estátua aqui? Não, ele não sabia o que ele tinha sonhado. Incrível, né? Ele sonhou e ficou incomodado, né? E aí, ele queria um sábio para dizer o que ele sonhou e dar a interpretação. Eita, pegou todo mundo que gostava de mentir, né? Era fácil, não, você sonhou com ele falar, só sonhei com ele, e cada um podia dar. Queria ver hoje o povo aí que faz profetada fazer isso, não é não? Então, aí só Daniel, e Daniel diz que foi Deus que deu a ele, interpretou, disse para o Nabucodonosor qual tinha sido o sonho, e ele lembra, aí ele lembra de tudo, e qual foi a interpretação do sonho. Então Nabucodonosor sonhou com a cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com quadris de bronze, com pernas de ferro e pés de ferro e barro, e com uma rocha que destrói tudo isso que você pode ver aí no final da estátua. E a interpretação é que a Babilônia era a cabeça de ouro. Depois a gente aprende lá no capítulo 7 e 8 de Daniel que o peito e braços de prata eram os medos e persas. Está lá em Daniel, os medos e persas se levantariam. E depois está lá dizendo que os quadris e bronze de ouro era a Grécia, já com outros animais. E diz lá os gregos. Então a Bíblia interpreta a Bíblia. A gente sabe que eram os babilônicos, os medos e persas, os gregos, porque a Bíblia diz, a revelação diz, está nas Escrituras, claramente falando de cada potência mundial que teve esse acontecimento, essas informações, muito antes desses impérios se levantarem. As Escrituras são precisas, meus irmãos. E se Deus profetizou nesse período com tanta clareza, você acha que o que está escrito nas Escrituras não vão se cumprir? Vão se cumprir. O Senhor Jesus vai voltar. Vai ter, sim, tribulação terrível nesse mundo. Vai ter um império contra Cristo. Não brinque com as Escrituras. Ouça as profecias. O Senhor Jesus está voltando. É tempo agora de resolver o seu coração com Deus, de se firmar. Se você é um servo de Deus, é um crente, volte para o Senhor e fique firme se você está afastado. E se você ama Jesus e serve a Jesus, anime o seu coração para servi-lo mais. Mas se você ainda não conhece Jesus, tem relutado o seu coração, não crê no Senhor Jesus ainda como seu Salvador, arrependa-se, volte-se para Ele. Porque as Escrituras estão claras mostrando o que vai acontecer. E aí nós temos os capítulos 7, aqui foi Daniel que sonhou, e aqui você tem as mesmas informações da estátua, só que com animais, dando outras características de cada reino. O leão com asas a Babilônia, os que levanta sobre ele, depois os medos e persas, os gregos como o leopardo, depois com 4 asas, mostrando Alexandre o Grande, depois seus 4 generais, que o reino foi dividido, e o texto fala de um animal grande e terrível, que foi o Império Romano, mas que a estátua, o sonho da estátua diz que esse império vai se renovar, vai se misturar, então será o reino romano restaurado, que está profetizado no final de Daniel, que está se referindo ali ao período do anticristo, que ainda não aconteceu. E nós sabemos que não aconteceu porque o Senhor Jesus disse que o abominável da desolação iria vir ainda. E ele não veio. Não é? E aqui você tem o último sonho, no capítulo 8, que também Daniel que sonha, falando claramente dos medos e persas e dos gregos. E mostrando também todo o império do anticristo e a pedra, que é a volta de Jesus, né? Várias vezes fala sobre o reino, e essa pedra que não foi cortada por mãos humanas, que ela destrói todos os impérios. Desde lá de quando Cristo veio, o ungido, que está profetizado no capítulo 9 de Daniel, e ele salva, né? Mas o seu reino não terá fim. E depois disso, ele estabelece
o seu reino. Então aqui nós temos para mostrar que nesse período de silêncio, de 400 anos de silêncio, aconteceram muitas coisas, muitos impérios se levantaram. Deus já tinha profetizado todos esses acontecimentos em Daniel. E várias coisas aconteceram para que o Novo Testamento estivesse do jeito que nós pegamos ele para ler, tá certo? Nós vamos continuar, numa oportunidade, falando aqui de alguns detalhes futuros sobre o Império Grego e outras coisas. A princípio, nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o grandioso Rei. Ele é o soberano, nossas vidas estão em suas mãos. E não acontece nada nesse mundo sem a sua vontade. Nós devemos descansar nisso e saber que o Deus que profetizou todas essas coisas, que profetizou e nos disse que o seu Filho voltaria para nos buscar, o próprio Senhor Jesus disse, Ele vai voltar. E que nós devemos orar por Israel, orar pelas nações, pregar o Evangelho enquanto Jesus não volta, mas descansar nas mãos desse Deus soberano. É tempo de retornar para Ele com mais firmeza e com mais fidelidade. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Querido Deus, obrigado pelo ensino da Tua palavra nesta manhã. É tão bom ver como o Senhor controla todas as coisas. Como a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Por mais lutas que passamos, dificuldades que enfrentamos, sabemos que podemos descansar no Senhor, que as suas promessas são verdadeiras, que todas elas se cumprirão. Ajuda-nos a viver neste mundo, enquanto o seu Filho não volta para nos buscar, de modo digno do Senhor, testemunhando da sua palavra. Que o nosso coração possa estar completamente voltados para o Senhor. Que aqueles que têm ficado fracos, que têm tido um relacionamento com o Senhor à margem, que possam voltar firmemente, que possam amar o Senhor de todo o coração e te servir com alegria no meio do seu povo. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o seu Santo Espírito fale aos corações de cada um e que eles venham crer no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Obrigado pelo ensino da tua palavra no período e em todos os acontecimentos no período interbíblico que traz grandes ensinos para nós. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém ia ter uma pergunta?